Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos limites, no caso, limites indeterminados. Só para lembrar, limites indeterminados são aqueles limites onde nós vamos ter como resultado 0 sobre 0, infinito sobre infinito, menos infinito mais infinito, né? Ou melhor, infinito mais infinito, menos infinito mais infinito, ok? Enfim, ou mesmo um número inteiro dividido por zero, que é também uma indeterminação. Então, algo parecido assim, qualquer número, se você perceber que deu zero no denominador, um número racional que deu zero no denominador, a operação, já tem indeterminação na operação, tá? É impossível de realizar aquela operação sem fazer algum tipo de manipulação matemática para você eliminar essa indeterminação. Por exemplo, vou colocar um 2 aqui, ou simplesmente um x dividido por zero, por exemplo, um x real qualquer. Bom, no primeiro exemplo, eu coloquei aqui uma questão bastante tranquila, que nós já trabalhamos até em aulas anteriores. É só lembrar que aqui é a diferença entre dois quadrados. Márcio, eu não estou enxergando esses dois quadrados, eu estou vendo que o x está ao quadrado, mas o 4 não está ao quadrado. Mas pense, se você decompor o 4, você não vai encontrar 2 ao quadrado? Vocês concordam que x ao quadrado menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que essa expressão aqui? Então é isso que a gente tem que ter um olhar para esse tipo de questão. Essa questão, se você substituir logo de cara, quando o x tende a 2, o denominador zera. E ao mesmo tempo, se você substituir 2 ao quadrado, 4, 4 menos 4, 0, 0 sobre 0, uma indeterminação. Então, para a gente resolver, nós temos que escrever isso aqui, fatorando essa expressão. Por isso que eu disse lá, coloquei uma aula lá, uma aula anterior a essa que eu estou lançando, que fala sobre produtos notáveis. Pessoal, acessa essa aula, dê uma atenção aí para essa aula, que essa aula é importante. Tem alguns produtos notáveis muito importantes que aparecem quando você vai desenvolver o cálculo com limites, com derivada, com integrais, certo? Então, é importante você, sobretudo, dar uma atenção a essa aula e partir aqui para a nossa aula de limite, assistindo todas as aulas de limite. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma bateria de exercícios. A cada videoaula que eu coloco aqui, a gente resolve 2, 3. Hoje eu resolvi colocar 4 exercícios de limites. Então vamos lá. Como é que eu poderia fatorar a expressão x ao quadrado menos 4, quando x tende a 2, né? Então, ó, x ao quadrado menos 4, você tem que ter esse olhar algébrico, que é a diferença entre dois quadrados. E como é que você fatora? Escrevendo x mais 2 vezes x menos 2. Ou seja, a diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Quais são os termos? O termo x e o termo 2, de onde ele saiu? Da raiz quadrada desse e da raiz quadrada desse. Tem uma aulinha explicativa de tópico de produtos notáveis. Como eu disse, tente tirar um tempinho e acessar lá. E não esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante, sobretudo nesta videoaula que neste momento a gente está colocando aqui para vocês. Então, ó,
Note o seguinte, o objetivo principal de fatorar isso aqui é exatamente fazer com que desapareça a indeterminação. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque eu posso cancelar esse com esse, obtendo assim o limite quando x tende a 2 de x mais 2. Agora eu posso fazer a substituição? Eu posso fazer a substituição. 2, quando x tende a 2, eu substituo agora 2 mais 2. Qual é o limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 quando x tende a 2? É 4. Tudo bem? Vamos à próxima questão, que dá aqui pra gente, por assim dizer, genericamente, um polinômio dividido por um binômio, certo? Um trinômio, na verdade, que não é um quadrado perfeito, porque como nós já vimos anteriormente, para ser quadrado perfeito, é necessário que os extremos sejam raízes quadradas exatas. Como 3 não é raiz quadrada exata, isso aqui foge à regra de trinômio quadrado perfeito. Ah, Márcio, e como é que a gente resolve isso? Basta a gente fazer o seguinte. Vou fazer aqui embaixo. Você pega o x menos, aqui é menos, tá, pessoal? Aqui é menos, tá? Depois eu vou falar uma coisa legal aqui para o nosso canal, que eu acho que vai animar o pessoal a se inscrever um pouco mais aí na nossa videoaula aí. Então, olha só, eu posso pegar o x menos 3 igual a 0 e encontro a raiz dessa equação. X é igual a 3. Ok? E aí eu aplico Briot-Ruffini. Então, aplico o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ruffini. O dispositivo prático de Briot-Ruffini, que consiste no seguinte. Eu vou copiar essa expressão aqui, quero fazer minuciosamente, porque pode ter deixado dúvida ao aplicar isso em aulas anteriores. Pessoal, infelizmente a gente não tem esse contato visual, né? E o que acontece? Muitas das vezes a gente não consegue tirar as dúvidas que porventura podem aparecer. E aí eu quero ser bastante detalhista, né? Para que não paire nenhuma dúvida a respeito do que está sendo tratado aqui. A raiz eu coloco aqui, ó, raiz ou 0, 3, tudo bem? E aí eu pego os coeficientes desse trinômio aqui. No caso da variável elevada ao segundo grau, é 1, ele é positivo, 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. No caso da variável elevada ao primeiro grau, é menos 4. E no caso do termo independente, é o 3 positivo mesmo, né? Então, a gente começa baixando esse primeiro número, e aí faz o quê? A gente multiplica esse número pela raiz, ó, 1 vezes 3, 3. O resultado, o que eu vou fazer com o resultado dessa multiplicação? Eu vou adicionar. 1 vezes 3, 3, vai ficar 3 mais quem? Mais menos 4. 3 mais menos 4 dá menos 1. Repito o processo novamente. Menos com mais dá menos. 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 mais 3 deu 0. Ou seja, o resto ali é 0.
Ao decompor este trinômio aqui, o que é que a gente encontra? A gente encontra x menos 3 vezes... Quem é o coeficiente da variável no caso? Quando você divide um trinômio por um binômio, que é isso que a gente está fazendo, né? Você encontra um binômio no primeiro grau. Qual é o coeficiente da variável no primeiro grau? 1. Então vai ficar x, e repito o restante, menos 1. Esta é a forma fatorada deste trinômio aqui. Aí eu venho para cá, limite, quando x tende a 3, de quê? Aí eu já vou colocar a minha forma fatorada. Por isso que fatoração é muito importante quando a gente vai estudar cálculo, né? Sobretudo no primeiro período. E depois, no segundo período, você já está mais... já fica um pouco com menos medo de encarar a disciplina. X menos 3 vezes x menos 1. É o que nós encontramos. Vamos no denominador colocar x menos 3, né, pessoal? E aí, observe que sempre vai acontecer isso, Márcio? Sempre vai acontecer. Porque o objetivo da fatoração é exatamente encontrar uma maneira de eliminar a indeterminação do limite. Limite, quando x tende a 3, o que sobrou aí nesse limite? X menos 1. Existe possibilidade de indeterminação aí? Não existe nenhuma possibilidade. Agora eu faço a substituição. Quando o x tende a 3, qual é o limite dessa função aqui? O limite que ela vai assumir. Quando o x tende a 3, o f de x tende a quanto? Ele se aproxima de quem? Então, olha só. Eu vou substituir 3 menos 1, que é 2. Tudo bem? Espero que tenha sido bem explicado. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Não deixe de colocar o seu like aí, ou mesmo o seu comentário, compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para que o nosso canal prossiga. Nós já temos um pouco mais de um ano que nós temos esse canal. Agradeço imensamente a todos os inscritos e espero continuar contando com todos vocês, colaborando aí, assistindo as videoaulas e participando, enfim. Nesse caso aqui, pessoal, observa o seguinte: se você substituir x quando x tende a 7, se você substituir o 7 no denominador, você já percebe que o denominador ele não vai ser 0. Opa, então, peraí. Será que se eu fizer a mesma coisa em cima, o que acontece? Se o denominador não é 0, em cima, ó, raiz de 7 menos x, também não deu 0. Então, pessoal, aqui não há o que se fazer a mais do que apenas substituir o x por 7, quando o x tende a 7. Tá vendo como tem hora que você tem que... Na verdade, todos os exercícios você tem que fazer esse teste de indeterminação. Ora você faz mentalmente, ora se houver algum grau de dificuldade na expressão, você coloca isso pontuando os valores para ver se existe uma indeterminação. E aí você tem a raiz de 7 mais a raiz de 7 no denominador. Em cima, continua a mesma coisa, né, pessoal? Então, raiz de 7 menos 7. E embaixo, raiz de 7 mais raiz de 7,
Os índices são iguais e os radicandos também são iguais. Eu posso somar. É como se eu somasse x mais x, laranja mais uma laranja, 2 raiz de 7. E aí, pessoal, não é conveniente dar uma resposta nesse formato. O que se deve fazer? Multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 7. O 2 nem importa muito, apenas raiz de 7, para fazer com que a raiz de 7 ela saia do denominador, porque a raiz de 7 é um número irracional, certo? Então aqui eu vou usar um parênteses aqui. Raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar a raiz de 49, que é 7. Menos a raiz de 7 vezes 7 é 7 raiz de 7. Dividido. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, que é 7. E aí eu tenho 7 menos 7 raiz de 7 sobre... Posso colocar 14, mas enxerguei uma outra coisa que a gente poderia ter feito. Vamos colocar o 7 em evidência para ficar um resultado mais simples possível. Então, olha só. Colocando o 7 em evidência aqui, 7 dividido por 7 dá 1, menos 7 raiz de 7 dividido por 7 dá raiz de 7. E embaixo, 14. Dá para simplificar? Lógico que dá. O 14 por 7 aqui. Então aqui em cima fica 1, vai ficar 1 menos a raiz de 7, porque 1 vezes isso é isso mesmo, dividido. Olha como é que o número que apareceu lá foi um número natural. Ó, natural, inteiro, não interessa se ele for negativo também, não teria problema. Fosse negativo. 14 por 7 dá 2. Essa é uma resposta mais perfeita para essa solução. Legal que no limite nós não trabalhamos muito, apenas substituímos, mas relembramos a racionalização de denominador, certo? Vamos para a próxima questão, que agora abrange um pouquinho mais de conhecimento, de fatoração. Olha só, quando eu olho essa expressão aqui, a gente tem que ter em mente o seguinte: isso aqui é um trinômio, é a diferença é a diferença entre dois cubos. Trinômio não, é a diferença entre dois cubos. Poderia ser um trinômio? Creio que não, porque esse termo aqui, ele vai até ele vai ter 4 termos, esse polinômio aqui. Trinômio seria 3 termos. Geralmente, o trinômio ele está no segundo grau. Geralmente, o trinômio completo está no segundo grau. Nesse caso aqui, se a gente for escrever todos os termos desse polinômio, a gente pode ir pelo dispositivo prático de Briot-Ruffini? Lógico que a gente pode, só que a gente tem que completar os coeficientes desse polinômio. Aí você tem que ter atenção para isso. E também você pode sair por um outro lado, que é, lembrando que isso aqui é um trinômio, está fixado a palavra trinômio, é a diferença entre dois cubos. Eu posso enxergar isso como sendo isso aqui, ó, limite, e eu queria trabalhar isso com vocês. Por quê? Porque isso vai aparecer com muita constância quando você for manipular limites.
Note o seguinte, quando você substitui 2 aqui, vai ficar 2 ao cubo, que é 8. Ou melhor, 2 ao cubo menos 2 ao cubo. Você tem duas coisas que são iguais. Vão se subtrair e vai dar 0. No denominador, 2 menos 2, 0. 0 sobre 0. Então, é uma indeterminação. Eu só fatorei o 8 aqui, escrevendo 2 ao cubo, para vocês perceberem que essa expressão ela pode ser escrita na forma fatorada, que ela vai ajudar bastante se você conseguir lembrar essa forma fatorada. Mas, Márcio, como é que eu fatoro esse tipo de polinômio? Vou colocar aqui, ó, x ao cubo menos 2 ao cubo. Você faz o quê? Você extrai a raiz quadrada, a raiz cúbica de x ao cubo e extrai a raiz cúbica de 2 ao cubo. Já deu para perceber que aqui vai dar x e aqui vai dar 2. E aí você começa assim, ó. O resultado x do primeiro, repito esse sinal, menos o resultado desse aqui. Essa é a forma fatorada. Só que eu esqueci de escrever, depois eu coloco lá. O que eu ia falar não tem sentido aqui. Vezes. Agora, aqui, ó, escrever na forma fatorada é você escrever na forma de produto de fatores, tudo bem? Aí o que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar o primeiro termo vai estar elevado ao quadrado e o último termo, porque eu vou escrever um trinômio aqui, o último termo também vai estar elevado ao quadrado. Qual é o último termo? Ó, o primeiro termo é x. O segundo termo eleva ao quadrado e ele sempre vai vir acompanhado do sinal mais. 2 ao quadrado, 4, né? Vou elevar ao quadrado, elevei ao quadrado o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O x. Quem é o segundo termo? O 2. Então, x ao quadrado mais 4. Faltou o termo do meio. Porém, esse sinal aqui, ó, presta atenção, esse sinal aqui sempre vai ser inverso desse aqui, o oposto desse aqui. Vai ser o oposto desse. Logo, aqui vai ser mais. Mais o produto desses dois termos. Que termos? 2x. Essa é a forma fatorada. Aí eu posso escrever aqui, ó, limite. Escrevendo na forma quando x tende a 2. Escrevendo na forma fatorada, x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4 sobre x menos 2. Posso cancelar? Lógico que eu posso, o objetivo é exatamente esse. Só para não... Vamos ver se a gente não embola muito aqui. Olha, eu vou continuar aqui embaixo para não embolar, tá? Então, ó, vou dar continuidade ao limite aqui embaixo, tá bom? Então, ó, isso é igual ao limite quando x tende a 2 de quê? De x ao quadrado mais 2x mais 4. E agora, será que dá para eu substituir? Lógico que dá. 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. É o resultado da nossa questão. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima videoaula
Bons estudos a todos vocês.